Oi, tudo bom? Esse vídeo vai ser a respeito de como realizar uma boa apresentação, baseado na minha experiência como professor e também apresentando alguns artigos a nível nacional. Vamos lá. Então, como vocês sabem, eu sou o Bruno Sartori e estou aqui para falar para vocês como melhorar então a minha apresentação diante de um público, né? Como é que eu faço para melhorar a impressão que as pessoas têm de mim quando eu estou de frente para elas? Bom, vou colocar alguns pontos aqui, vou pontuar. Falar voltado para o público, né? Tu não vai... imagine que a câmera aqui seria, uma pessoa, né? Então eu não vou falar voltado para lá, nem lendo os slides, ou lendo uma folha e não olhando no olho do meu público, né? Então, se eu tenho uma certa dificuldade em olhar para o público, que eu olhe então o horizonte, então, né? Só aquelas cabeças que estão à frente. E se tu conseguir encontrar uma pessoa que te dá um sinal positivo, por exemplo, estou falando e aí a pessoa ela está concordando, ou ela está concordando com os olhos, né? Ela te olhando com atenção, te remete a mostrar que tu realmente está falando, aquilo que tu está falando faz sentido para ela. Então foque naquela pessoa, foque em 2 ou 3 pessoas que estão dando esses sinais positivos para ti, que consequentemente isso vai melhorar a tua apresentação, vai te dar mais autoestima. Os slides que tu utiliza na tua apresentação, que estão de fundo, eles são utilizados para facilitar o entendimento do público daquilo que tu está falando, né? Então não adianta tu ler aquilo que está escrito ou ter muito texto ali naquilo que está escrito, porque o público ou ele lê ou ele vai prestar atenção em ti. Então tu não pode estar conflitante, né, com os teus slides, né? Os teus slides também não podem estar chamando muita atenção. Eles não, de forma alguma, os slides têm que chamar mais atenção do que eu. Tá? A minha apresentação é mais importante, né? O que eu tenho para falar é mais importante do que os slides, né? Então, meus slides não podem ser super animados, né? Eles têm que ser animados, eles têm que simplesmente chamar a atenção do público sem chamar 100% a atenção do público, né? Tem que ser 75, 80% da atenção do público tem que ser em mim, ou até 100% da atenção do público tem que ser em mim, né? E os slides aqui são um plano de fundo, né, para me auxiliar a seguir um plano. A forma como tu explica aquilo que tu está tentando fazer com que o público entenda, tu tem que imaginar da seguinte forma. Tenta explicar de uma forma com que uma criança de 10 anos consiga entender aquilo que tu está falando. No momento que tu consegue facilitar as coisas num ponto tão simplista assim, com certeza todo o público vai conseguir entender aquilo que tu está falando. Não precisa ser todo momento ser dessa forma simplista, mas em alguns momentos onde que se torna muito difícil o entendimento daquilo que tu está falando, pode ser que tu utilize exemplos que são muito simples desse teu público entender. Uma coisa também muito importante seria a postura que tu utiliza e o tom de voz que tu está utilizando. Então, as posturas se protegendo ou se acariciando, essas posturas tendem a mostrar para o público que tu não está seguro. Então, o que tu tens que fazer aí é ficar simplesmente parado, né? Os braços ao lado do teu corpo, e olhando, movimentando tua cabeça, falando com as pessoas. Nada mais que isso, talvez utilizar as mãos, se vai te acalmar um pouco, né? Mas utilizar as mãos dessa forma, né? Para te dar mais concentração. Mas de outra forma, se tu utilizar a tua postura de uma forma introvertida, com certeza
com certeza aí o teu público vai sentir isso e tu também vai sentir isso, não vai se sentir autoconfiante para estar falando pro teu público. Então, coluna ereta, olhando para frente, né, com os braços ao lado do teu corpo, nada mais que isso, né, com certeza vai te ajudar também, vai te dar mais autoestima no momento da tua apresentação. E o tom de voz, né, também não falem, porque isso e aquilo, bibibi, tá falando para dentro, né, cara, tu não tá expondo a tua voz, joga a tua voz para frente, né, espelha essa tua voz, faz com que todo mundo consiga escutar a tua voz, não precisa gritar, né, é só modificar o tom de voz, tá? Somente modificando o tom de voz tu consegue ter mais atenção do teu público, tá? Então não é um tom de voz fraquinho, né, fala para dentro. Vou te mostrar aqui só um exemplo. Então aqui a gente está falando sobre o impacto da vida social. Ou de novo, ou aqui a gente está falando sobre o impacto da vida social. Eu não aumentei eu não gritei, eu simplesmente aumentei o tom de voz, tá? Então isso é bem importante se tu quiser reter a atenção do teu público também. De forma alguma tu vai anunciar ao público que tu tá nervoso, me desculpe o nervosismo, eu sou inexperiente com isso. Cara, ninguém mais precisa saber se tu é inexperiente ou se tu tá nervoso, só tu mesmo precisa saber disso. E troca essa palavra de nervosismo, no momento que tu vai trocar a palavra nervosismo por alguma outra palavra, por exemplo, estou empolgado. Toda vez que aquele sentimento de nervosismo chegar a ti, tu não vai dizer que tu está nervoso, mas sim tu vai dizer que tu está empolgado. Nesse momento, com certeza, a tua cabeça vai funcionar de uma forma diferente, vai trabalhar de uma forma diferente. Toda vez que tu sentir aquilo, tu vai estar empolgado e isso, obviamente, vai te dar um ar diferente, né? Tu vai chegar com outro tipo de mente quando tu chegar na hora da apresentação. A apresentação ela tem o mesmo tempo para todo mundo, então se tu tem 10 minutos, tu tem que respeitar esse tempo. Tanto quem vem atrás de ti ou quem estava na frente de ti tem que respeitar esse tempo também. Se eles não respeitarem, não condiz a ti, tá? Tu, respeitando o público e respeitando o evento que está ocorrendo, tu tens que respeitar o teu tempo, tá? O teu tempo, ele delimita o quanto tu pode falar sobre aquele assunto. Tu não precisa entrar e especificar muito daquele assunto. Se tu tem 3 minutos, 10 minutos, utilize o tempo que dá e dentro desse tempo tente otimizar toda a informação possível para que tu consiga melhor passar essa informação para frente, tá? Notem que normalmente apresentações que estão contando uma história ou que trabalham uma história contigo, lá na minha casa aconteceu tal situação durante a mesa de jantar, todo mundo estava falando, e aí então meu pai se levantou. Tá imaginando? Exatamente. Toda vez que a gente consegue trilhar uma história com aquilo que a gente está tentando mostrar, com aquilo que a gente está tentando falar, contando uma história, normalmente ela fica muito mais clara na cabeça do teu público. Então, se em alguns momentos tu conseguir utilizar uma história de algo real que aconteceu contigo, aquilo vai ficar muito mais vivo na cabeça do teu público. Isso com certeza vai ajudar bastante no momento que eles vão conseguir absorver aquela informação. Normalmente vocês podem verificar debates eleitorais não a nível de Brasil, mas talvez a nível internacional. Principalmente vão pegar Barack Obama. Ele sempre vai, quando ele quer fazer uma afirmação sobre algo muito forte, ele vai apontar, não assim, mas assim, ele vai apontar e vai dizer três afirmativas muito fortes, né, sobre qualquer coisa. Então, as pessoas precisam ter poder, ter disciplina e
e empatia, né? Apontando para 3 pontos diferentes, abraçando todo aquele público. Normalmente isso te leva também a ter maior empatia do teu público e ter maior compreensão. Isso casa muito bem, isso é muito utilizado, né, por presidentes, né? Em apresentações também tomem cuidado com a forma como vocês utilizem a palma da mão de vocês, tá? Se vocês pararem para verificar, a primeira coisa que vocês vão analisar em qualquer pessoa que está se aproximando de vocês é a palma da mão, né? Porque antigamente se verificava se alguém tinha alguma arma na tua mão e estava se aproximando de ti, né, para te machucar. Então, se tu utilizar palmas das mãos fechadas, punhos cerrados, braços cruzados, e tudo isso escondendo as mãos, ela te remete normalmente a não empatia daquele teu público, né? O que tu está buscando nesse momento é que o público compreenda tudo aquilo que tu está falando e tu não tem nada, né? Não tem nada para deixar escondido sobre aquilo que tu está falando. Então, quanto mais claro tu for, mais tu mostrar a palminha na tua mão, melhor vai ser para ti. Então é isso. Espero ter te ajudado de alguma forma a criar uma melhor apresentação e é isso aí.